Muito bem, vamos lá, Zezinho. E aí, o Lula está errado ou está certo nisso aí? Está correto, está certo, a gente tem que ser justo, já lhe falei. Coisa que o Supremo, a semana passada que eu vi, olha, eu vi os debatedores aqui, Cícero. Inclusive, quem fez uma palavra plausível, um comentário bem fundamentado, foi Alexandre Porto. Porque os outros não, que foi a questão do Supremo, que é a questão dos imóveis. Que é uma lei de 97, né? Lá de 97. Tá, mas vamos lá. Eu paguei a vida toda por uma questão que eu estou apertado, vou lá, o banco diz, bota para leilão, e aí, meu amigo, foi para leilão, não tem como, não adianta, isso é conversa fiada. Entendeu? Isso é conversa fiada. E quando se estava numa demanda judicial, se tinha uma mediação, se tinha coisa. E coisa que o Lula aí está de parabéns. Que ele pegou o seguinte, é a mesma coisa da propriedade do carro. Ele deu o seguinte, um recado aí para o Supremo. O Supremo tem que rever. Pelo amor de Deus. Aí quer dizer, o cara por algum motivo, se ficou desempregado, aí vai lá, quem financiou o carro, faltando 1, 2, 3, 10 parcelas, sei lá quantas for não, coloca o carro aí para busque a pressão. Comentei isso ontem. Fiz esse comentário. Entendeu? Então isso, ele acertou. Ele acertou. E outra coisa, o povo brasileiro está precisando que baixe. Você chega hoje para financiar um imóvel hoje, não tem dinheiro na caixa. Está faltando dinheiro. É uma luta para você financiar o imóvel. Está precisando o quê? Que baixe o juro. Hoje o juro do imóvel é 10% ao ano. Teria que baixar para 7%. Entendeu? Então, que a gente tem que ter... Tem que falar contra o presidente do Banco Central, não é? Não, o presidente do Banco Central que salvou. É ele que faz a meta, ele que faz o juro. Não, mas aí é outra coisa. Aí tá falando da moradia. Você não joga pra plateia? Você não joga pra plateia? Peraí, minha casa, minha vida, você não pegar e faz politicagem com tudo? Você não faz politicagem com tudo? A taxa Selic, ela faz a indexação dos juros todos do sistema financeiro brasileiro. Então, os juros de qualquer lugar do sistema financeiro brasileiro, ele se vincula à Selic. Não dá para baixar juros por setor sem baixar a Selic, Zezinho. Olha, ou se baixa a Selic ou não se baixa juro. E nessa falando de programas de... Não, mas vocês se elegeu com discurso. Vocês foram para a campanha com discurso. Mas é por isso sobre que a gente questão de moradia. É por isso que a gente quer que saia esse usaram, central, que é do Bolsonaro, não foi indicado pelo Lula. Olha, esse sabotador da República. Sabotador, a salvação. O cara conseguiu segurar com mão de ferro para vocês. Vocês queriam baixar para 8%. Mas você acabou de dizer que queria 8%, Não, Zé. Eu estou falando o seguinte, questão da casa própria específica. Não é. O governo faz gastança com tudo. Referência de juro é taxa Selic. Ou você baixa a Selic ou não baixa nada. É isso. Rapaz, olha, eu vejo o seguinte, vocês, quando vocês querem justificar, vocês buscam fundamento em Campos Neto, na realidade, desculpas, que realidade. Para mim é o melhor executivo do mundo. Se chama-se Campos Neto. Você querendo ou não. Aceite. Vamos agora olhar o currículo do Campos Neto. Se você quiser, eu entendo, é um sujeito inteligentíssimo. Depende a favor de quem está essa inteligência, se é do país ou dos bancos. Olha, não é. Olha, Ami, é o seguinte: esse julgamento eu não vou fazer se ele está a favor dos bancos. Aí eu estou sendo o seguinte: se eu vou falar, aí eu vou estar julgando e arriscando. Mas eu quero te dizer o seguinte: foi uma maneira acertada, porque quem pagou seu carro, vem pagando por algum motivo, chega o momento, o banco vai lá e negocia. Agora, o banco pegar uma propriedade que é sua e pegar e dizer, vou leiloar. 30 segundos. Não, você nem falou ainda. Não, eu vou passar para você. Eu vou passar. Então, eu vejo o seguinte: o presidente Lula acertadamente fez valer justiça, coisa que o Supremo não fez a semana passada, que o ministro, o presidente lá, o Barroso, falou que era fake news, que já existia. Olha, vamos lá, quem trabalhou, suou a vida toda para ser sua casa própria e depois perder por questão de parcelas, eu acho uma injustiça. Muito bem, Amir, agora sim, seu comentário. Olha, é claro, quem deve tem que pagar. Isso é uma regra de todo o contrato. Pacta sunt servanda. Os pactos devem ser obedecidos. Agora tem uma exceção
que é importante também levar em conta no direito, desde que se mantenha o princípio da rebus sic stantibus, que é desde que as coisas permaneçam como estavam. Exemplos aqui. Se existir um impacto na economia, será que vai perder os veículos? Não, mas nem a casa própria. Eu entendo que essa lei foi assim uma encomenda daquelas que vem embutido pelos bancos, que são os grandes credores da casa própria, são os bancos. Quer dizer, então colocaram isso, retirando a apreciação, e para mim é inconstitucional, porque diz nada escapa à apreciação do Poder Judiciário. Então, quer dizer, você aqui não, você delega à justiça privada o direito de extrair o bem para o teu patrimônio. Você tira do coitado que está devendo alguma coisa, ou também, vamos dizer assim, da pessoa do mau caráter. Existe, mas é exceção. A grande maioria, a casa, é como disse o Getúlio Vargas, é o abrigo sagrado da família. A casa é o lar. A casa é onde a gente pode, num ambiente exclusivo, expressar o carinho, o amor pelos filhos e, por que não dizer, dar os primeiros traços da educação da criança e do filho. Então, a casa é uma coisa assim. Eu me lembro de uma passagem lá dos irmãos Tibério, os Gracos em Roma, que foram inclusive mortos porque defenderam a reforma agrária, diz assim: até os animais têm um lugar para se esconder, tem a toca. O homem deve ter o direito onde morar, ter a casa, ter a moradia, ter o lar. Então, meus amigos, eu acho que essa lei realmente foi daquelas leis sob encomenda que passou como passa tanta boiada, né? Passou essa boiada também. Muito bem. Ok. Moisés Cruz, sua vez. Parece que o marco inicial das garantias começou lá no governo do Bolsonaro, se eu não me engano, né? E foi uma proposta muito bacana. Ela é boa. O marco legal das garantias é o seguinte, Zezinho. Para você que está em casa, nós temos que falar aqui todo tempo na linguagem do telespectador. Você tem uma casa de 200 mil. Aí você empenhorava essa casa, dava ela pro banco, para pegar uma grana, para investir em alguma coisa, fazer e tal. Só que ela só poderia ser empenhorada uma vezinha só e nada mais. Criaram o marco legal das garantias para que, se você vai lá no banco, eu preciso de 50 conto para começar aqui uma obra ou uma reforma. A casa vale 200, ainda tem mais 150. Você pode penhorar ainda mais 150 para ali, mais 70 para aqui, mais 40 para lá. Então, facilitou. Você tem um bem de 200 mil, você consegue penhorar ele em vários lugares, esse bem. E antes não, só poderia fazer, mesmo que você pegasse 40 mil, aquele bem ficaria penhorado pelos 40 mil. Agora, facilitou. O que eu vejo de errado nisso? O carro não é aceito a busca e apreensão só com cartório, porque o cartório poderia mandar buscar o carro, e o Lula vetou. E acerta nesse correto. Acerta no veto, porque o cartório poderia. Mas a casa ontem não. Que foi o Supremo, né? A casa não, olha só, o carro não pode buscar, porque fere, e um cartório não tem poder de busca. E aí fere o princípio da reserva legal. Isso fica reservado ao judiciário, telespectador. O judiciário é que tem um poder de mandar buscar e você tem que entregar o bem para o oficial de justiça. Mas do jeito que está agora, aí o ministro do STF diz: não, a casa, se o carro não pode levar sem uma ordem judicial, e a casa, que é um bem muito maior, meu povo. Esse Brasil está ficando doido, nosso Congresso está louco. O STF, que é a maior coisa do país, está doido, porque a casa pode entregar para o banco. Olha, chega o banco lá com um funcionário, um gerente, um funcionário qualquer, saia da casa, você pagou 120 meses, mas atrasou 3 meses, fora. Aí você e seus filhos vão para o olho da rua. É assim que funciona? Não pode. Se não pode para o carro, a lógica é que não pode, muito pior para a casa, que é um bem muito, muito mais importante para a vida de uma família. Muito bem. Ramon Cojuí, sua vez. Eles dizem que era o Boulos que ia tomar a tua casa, mas quem toma a tua casa é o banco. Sempre foi assim. Campanha eleitoral, eles diziam assim: é o Boulos com MTST que vai entrar na sua casa e vai tomar a sua casa. O Boulos nunca tomou casa de ninguém, mas banco toma. Sempre tomou. Então o perigo não é o movimento dos trabalhadores sem teto, o perigo são os bancos.
E eles não têm pena de absolutamente ninguém. No que diz respeito ao veto do presidente Lula, é absolutamente acertado. Né? Criava uma situação, porque era uma tomada do veículo, né, sem a ação do Poder Judiciário. Né? Ou seja, podia gerar, por exemplo, o veículo está na tua garagem, sem a nota, o cara vai lá, inclusive, faz a invasão de domicílio porque estaria amparado em lei, enfim. Então, esse tipo de coisa não podia acontecer e o presidente Lula acertadamente vetou aí com as justificativas do veto, né, da Casa Civil ali. Devia ter vetado tudo, né? Então, enfim, mas essas coisas vêm, a chamada lei de garantia, é quando você oferta um bem garantido. Quando você vai num banco, né, fazer um empréstimo, oferta o bem em garantia. Né? Os bancos, eles têm um poder muito grande sobre o Congresso. Então, se você vê a legislação dos bancos, é proteção absoluta. Você vê uma coisa que é do dia a dia, que às vezes irrita a gente no trânsito? Sabia que carro forte pode parar, inclusive em local que não precisa, porque tem uma lei que protege o carro forte parar o trânsito ao redor? Por quê? Porque os bancos mandam. Eles podem parar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Por quê? Porque os bancos mandam nesse país. Né? Não só nesse país, mas em outros. Juiz, né? E o Arthur Lula ficou brabo com essa vetação, viu? Ficou brabo. Questionou, ficou brabo, porque disse que era um acordo já, e o Lula não cumpriu o acordo. Não tem que cumprir acordo, porque, na verdade, se é inconstitucional, para que você vai sancionar algo que a área técnica indicou inconstitucionalidade, né? Então não tem acordo com ilegalidade. Essa que é a verdade. O presidente Lula acertadamente vetou esse dispositivo, não vetou a lei inteira. Mas, Ramon, mas o que o Supremo, o que você não teve nesse debate, que sexta-feira teve esse debate aqui, mas o que o Supremo fez... O mesmo debate. O mesmo debate, você falaram? O que o Supremo fez foi o seguinte, fez diferente. Agora, se você atrasar, se você é baseado na lei, a casa vai tomar. A casa você toma, diferente do carro. Entendeu? Então você é contra aquilo que o Supremo fez. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não vi a decisão Suprema e não sei que a questão do veto do carro é sem decisão judicial. Eu não vi isso. O Supremo é a mesma coisa. E o Barroso disse que estava perfeito. Eu estava num processo eleitoral uma semana. Então faz uma semana que eu estou correndo. E o Barroso disse que estava legal. Ok. Não, porque o Supremo, o que aconteceu com o Supremo? O Supremo voltou, era constitucional. Disse o seguinte, que agora os bancos não precisam. Cícero até deu um pitaco dele aqui. O Alexandre Porto foi feliz. Estou dizendo, os bancos agora, como é que se atrasou, o banco pode executar e ir para o leilão. Direto. Entendeu? Sem ir para o judiciário. Mas já vi. Despurga do imóvel. Só uma coisa. Desde 97 já vi. Porque eu trabalhei numa empresa nos anos 94 de execução. Não existe a lei. Não, já vi ação. Mas tinha suspendido, porque feria, né? Ela foi suspendida. Ela estava suspensa. Em 94 tinha a execução judicial, né? Inclusive tinha grande financeiro. Quem é leiloeiro é que gostava, que ele leiloava a casa, né? E a remuneração dele era em cima de um percentual dos valores venais. Né? Mas eu lembro 5%. Olha só, Zé, se o peixe é como você está me vendendo, então está correto. Eu não estudei a matéria e eu costumo, quando tem essas matérias, dar uma lida nos votos. Eu sei isso. Entendeu? Então, se é como o peixe, como você está me vendendo, está correto. Tá? É um erro. Né? Eu sempre disse que o Supremo Tribunal Federal, as pessoas dizem que ele é de esquerda. Mas se você olha a votação do Supremo... Peraí, você acha que ele não é de esquerda? Não. Peraí, você acha que não tem um viés ideológico? Deixa eu dizer uma coisa. Há um estudo no campo jurídico, o Supremo ele é progressista em questões de costume e ele é liberal em questões econômicas. Se você pode pegar as decisões do Supremo Tribunal Federal dessa composição que está aí, quando é questão de costume, ele é progressista. Quando é questão econômica, ele está sempre do lado do mercado. Existe um pesquisador... ele tem um viés de esquerda. Todos votaram na esquerda, a maioria. Meu querido. Que isso? Esquerda tem um referencial que é economia. Nos votos do Supremo a respeito de questões econômicas, ele está sempre ligado à teoria liberal. Se você ouve o ministro Barroso falar, ele é um liberal de carteirinha.